Você pode estar se perguntando agora, tudo bem, eu fiz meu boneco de modelagem, mas como é que eu faço para usar esse boneco de modelagem nas minhas modelagens? E como é que eu faço para saber se esse meu boneco de modelagem tá tudo ok, tá bonitinho, tá servindo em mim? Hã? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou te ensinar a transformar o seu boneco de modelagem numa base de molde. E essa base de molde vai servir para você fazer qualquer coisa. E com mais segurança, porque aí você já sabe que a folga de vestibilidade que você deixou tá ok, que as pences estão no lugar. E aí com essa base você vai conseguir construir tanto peças de roupas mais justa, como peças de roupas mais folgadas. Então, esse aqui é o boneco de modelagem inicial, tá? É o boneco de modelagem que é o meu corpo, onde todas as curvas, todos os pontos estão marcados de acordo com a minha medida. No boneco de modelagem, a gente não deixou nenhuma folga de costura, nenhuma folga de vestibilidade. Então, com esse boneco de modelagem, você vai colocar todas as suas medidas corretas, sem fazer nenhum aumento. Assim vai ficar bem mais fácil para você transformar o boneco de modelagem num molde base. Então a gente vai pensar o seguinte, o que a gente precisa aumentar, incluir nesse meu boneco de modelagem para que ele se torne um molde base, uma base para modelagens futuras? Primeiro, eu preciso pôr uma folga de vestibilidade. Mesmo que a roupa seja muito justa no corpo, sempre tem aquela sobrinha de tecido. Então, é uma folga para que a roupa fique confortável no seu corpo. Essa é a folga de vestibilidade, que eu vou deixar 1 centímetro a mais. E tem a folga de costura, que é aquela folga que a gente precisa para poder passar a costura e sobrar um pouquinho de tecido lá dentro. Então, esse eu também vou deixar com 1 centímetro. São 2 centímetros, onde a gente precisar fazer a folga de vestibilidade mais a folga de costura. Alguns locais não precisam de folga de vestibilidade e apenas uma folga de costura. Então, por aqui dá para você entender bem isso. O ombro, eu preciso somente de 1 centímetro a mais de uma folga de costura. Então, eu já venho aqui no meu ombro e já faço um aumento de 1 centímetro para cima. Se a gente pensar em decote, quando a gente fez a construção do boneco de modelagem, o decote é exatamente o contorno do pescoço. Então, eu não vou mexer nesse meu decote, eu vou deixar ele aqui bem rente, porque aí quando eu quiser construir uma camisa, que vá uma gola, ele já está posicionado no local certo. E quando eu quiser fazer algo mais decotado, é só eu aumentar aqui a distância entre o ombro e o decote que eu quiser. Eu vou deixar uma base sem manga, para eu poder construir algumas blusas sem manga e que ela fique bem posicionada no local da cava. Então, eu vou usar exatamente essa manga do jeito que ela está. Só que eu vou fazer o aumento aqui, porque tem 1 centímetro a mais no ombro, e vou descer um pouco mais essa manga para fora, porque depois eu vou ter que fazer os aumentos. Então, olha só, eu desci, eu não vim reto, tá? Eu não fiz esse posicionamento aqui, retão. Eu só dei o contorno, eu continuei descendo na mesma proporção que ele já vinha descendo. Quando a gente constrói o boneco de modelagem, normalmente na cintura ele fica bem apertado, né? E dá uma curvatura meio estranha. Então, o que a gente vai fazer? Na linha da cintura, você vai poder fazer um acréscimo aqui de 2 centímetros, 3 centímetros. Depende o quanto a sua cintura está mais ajustada. E esse valor de acréscimo que você fez aqui, você vai colocar aqui nesse centro, que é o centro de busto. Então, eu vou dividir, vou colocar 3 centímetros aqui e vou dividir 1,5 centímetro para cá e 1,5 centímetro para cá. Esse traçado eu já faço e deixo pronto, porque é o meu traçado de pence. E aí a minha cintura, ela passa a ter essa linha aqui.
mas esse ainda não é a finalização da nossa base, tá? Então, eu só vou unir aqui essa lateral nessa parte onde a gente fez o aumento de cintura. Essa parte de baixo, o que tiver abaixo da cintura, eu vou eliminar. Não vou mais utilizar essa parte aqui de baixo. A minha base de modelagem, ela vai só até a cintura. E agora eu preciso fazer os aumentos da folga de vestibilidade e folga de costura. Então, aqui é o local onde eu tenho que colocar 1 centímetro a mais para folga de vestibilidade e mais 1 centímetro para folga de costura, que são 2 centímetros. Então, eu vou marcar 2 centímetros em todo esse contorno aqui e retraçar a lateral da minha blusa. Então, todo esse contorno laranja se transformou na minha base de modelagem. Se eu quiser fazer uma base de modelagem de uma peça superior dessa para a manga, já para colocar manga, aí eu vou fazer o acréscimo somente de 1 centímetro de folga de costura aqui na parte da cava, porque depois que vier a manga eu tenho que unir, tá? Isso foi só uma observação, mas a gente vai deixar essa minha base de modelagem assim. Então, eu vou cortar. Porém, nessa altura aqui, entre a linha do entrecava, até mais ou menos a metade aqui, dessa outra linha aqui, eu vou cortar sem cortar certinho, assim, olha, tá? Só deixando um pedaço a mais, e você já vai entender por quê. Então, agora que eu já tenho a minha base de molde, eu vou repetir minha base de molde aqui num pedaço de TNT ou no algodão cru. E vou deixar esse mesmo posicionamento aqui, olha, esse mesmo excesso de tecido, igual o excesso que eu deixei de papel. Por quê? Depois que a gente fizer tanto a frente como as costas da base de modelagem no tecido, a gente vai montar e vai fazer a marcação da pence de busto. Por isso que eu deixo esse pedacinho aqui, porque ele vai fazer falta depois na hora de construir essa pence. Com a frente pronta, eu vou fazer a construção das costas. Eu já vou direto para o meu tecido aqui e já vou fazer a construção por aqui mesmo. A parte de baixo, ela é igual. A lateral, ela também é igualzinha. Aí, uma coisa importante na hora de construir as costas é pegar aquele valor de entrecava das costas que a gente tem, que é sempre maior do que o entrecava da frente. Sempre não, mas na grande maioria, o entrecava das costas, ele é maior do que o entrecava da frente. E aí, a gente vai ver o valor de entrecava das costas e vai fazer a marcação dele aqui. Eu não vou copiar a cava da frente, porque a cava das costas é um pouco diferente. Mas eu vou fazer a marcação aonde é o inicial dela, a marcação de entrecava, e aí na parte do ombro eu vou subir de 1 a 2 centímetros. Depende muito se você tem umas costas um pouco mais curvada ou se você é mais reta. Se você já andar nessa linha assim, mais corretinha, mais certinha, pode deixar 1 centímetro de queda de ombro. Se você tiver um pouco de curvatura nas costas, você pode deixar 2 centímetros de queda de ombro. E essa queda de ombro é aqui que a gente vai colocar 2 centímetros a mais para as minhas costas de queda de ombro. E aí eu vou fazer a marcação. Eu subo o meu molde aqui e coloco igualzinho onde termina o ombro de cada lado. E agora eu preciso fazer a construção dessa parte aqui, do decote das costas. E o decote das costas, ele é sempre maior, mais alto que o decote da frente. Então, eu pego uma régua de modelagem aqui
e faço o traçado. Lembrando que esse pedacinho aqui, ele tem que estar reto, num ângulo reto, para não ter perigo desse decote ficar assim, em formato de coração ou bicudinho, assim como um chapéu. Eu já posso também aproveitar e fazer as linhas de busto, linha de entrecava e fazer a marcação do fio da peça. Depois que eu tirar esse molde de cima, eu preciso começar a fazer essas marcações que eu deixei marcada aqui, né? Então, com o esquadro, eu vou colocar rente aqui, a dobra do tecido, e vou fazer a linha de busto. Vou repetir a linha de cava, sempre deixando o esquadro rente à dobra do tecido. E vou pegar uma régua e fazer essa marcação aqui de fio do tecido. Eu fiz a marcação tanto embaixo como em cima, então é só apoiar a régua e fazer essa marcação. Então, eu vou reforçar essas linhas que a gente já desenhou, que é a linha de base aqui da cintura, a linha de ombro, o decote e a lateral. Agora, eu vou desenhar a minha cava. Então, eu vou posicionar a régua de modelagem, tanto na parte de início de cava, como onde ela tem que passar, porque é a medida. E depois, eu faço a continuação dessa cava aqui, até chegar no ombro. Então, olha como essa cava, ela sempre é um pouquinho mais reta do que a cava da frente. Mesmo sem ter tirado esse pedacinho aqui, olha, dá para observar que a cava da frente, ela é mais profunda do que a cava das costas. E essa medida aqui é a medida certinha do entrecavas. Então, agora eu já tenho a base tanto da frente como das costas. Você pode tirar essa base das costas aqui no papel e depois no tecido, para você ter nos dois, tá? E aí, a gente vai cortar essa aqui do tecido. E agora que vem aquele truque para a gente saber como a nossa base de molde tá certinha. Primeiro, eu vou passar um recorte aqui, vou passar a tesoura, pelo menos uns 20 centímetros na minha peça, aqui retinho, olha, sem tirar nada, 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 nada. Depois que eu tiver montado a minha base de molde, para eu poder vestir, minha cabeça passar ali. Então, agora eu vou montar. Eu vou fechar os dois ombros e apenas uma lateral. Você vai passar a costura do lado que não tem aqueles riscos, tá? Porque aí, quando você desvirar a sua base de molde, os riscos vão ficar assim para fora. E aí, o que é que você vai fazer? Depois que você montar assim, olha, ele tem essa abertura aqui para passar a cabeça. Aqui um lado tá fechado. E esse outro lado aqui você vai alfinetar. Então, você vai vestir a sua base de molde e vai alfinetar esse lado aqui que tá aberto. E aí, você vai se olhar para o espelho e vai identificar se, primeiro, esse cruzamento aqui, ele ficou certinho no bico do seio. Porque quando você faz a construção do seu boneco de modelagem, você faz essa marcação. E aí, quando você faz a construção depois da base de molde, essa marcação já tá lá disponível para você e aí você vai vestir
a sua blusinha de base de molde e vai ver se essa marcação tá legal, está correta. E aí o que acontece? Normalmente sobra um pouco de tecido aqui, principalmente porque o seu corte de cava tá bem certinho na cava. Então é comum ter a sobra de tecido. Então você vai posicionar a sua mão na direção assim, no seu seio e vai, como uma pinça, fazer a marcação da sobra de tecido nesse local aqui da cava. Então é essa pegada de pinça aqui que você vai fazer, sempre abaixo da linha do entrecava, vai pegar a pinça e vai colocar um alfinete neste local onde tem a sobra o suficiente para que essa peça, essa blusa que você cortou, fique certa no corpo, não apertada e nem sobrando muito, o suficiente para ficar certinha no corpo. E depois que você fizer isso, é só tirar a peça de roupa. E aí você vai pegar e fazer o seguinte: você vai se basear pela união aqui do fio da peça com o centro do busto, né, com as duas linhas, e vai fazer um ajustinho aqui, olha, vai fazer essa pinça ficar certinha. Então você mede aqui quanto que você precisou unir, se foi 1 centímetro, 2 centímetros, e aí você tira o alfinete e só faz essa pegadinha aqui mais na diagonal, olha, sempre abaixo da linha de cava, segura aqui para ela ficar na direção do cruzamento do contorno de busto e centro de busto, olha lá, e alfineta novamente essa pence. Então, olha, essa aqui é a pence que você precisa para que fique certinha. Então já é a pence do seu tamanho, você não vai precisar depois em outras peças ficar medindo essa pence, porque você já sabe o tamanho dela. E aí o que é que eu vou fazer? Eu já vou jogar esse tecido todo lá para dentro. Vou dobrar no lugar certinho aqui. Vou desenhar a minha pence. E vou descer aqui, já vou colocar o alfinete como se eu estivesse costurando a minha pence. Isso lá pelo lado de dentro. Aí eu desço o meu tecido. E aí, o que sobrar de tecido aqui, eu tiro fora, tá? Então, olha só, a minha pence tá desenhada, certinha. O meu tecido de sobra da pence está posicionado para baixo, lá para a barra. E essa sobra de tecido aqui, eu corto. E aqui a minha cava fica no formato inicial, porém já com o desenho de pence, tá vendo? Olha, ele acabou pegando um pedaço aqui, olha, a mais de tecido do meu risco. E aí eu vou repetir isso aqui, esse mesmo desenho, eu vou repetir tanto aqui no meu pedaço de tecido, né? Na minha construção de base de tecido. Para tirar o excesso. E vou fazer isso também aqui nessa minha construção, colocando o meu
boneco de modelagem, colocando a minha base de modelagem aqui. Por isso que é legal fazer num tecido transparente, no algodão cru ou até num TNT mais claro, porque você vai posicionar todas as linhas no local certo. Você vai redesenhar isso, olha. E olha aqui, por isso que eu preciso deixar um pedaço aqui a mais de papel para eu poder fazer o corte depois certinho da pence. Então agora eu posso terminar de cortar o meu papel de molde, da minha base de molde. E aí eu vou fazer a marcação aqui, vou ligar essa minha pence. Aqui no centro. Então, eu já tenho a pence marcada, tanto na cava como aqui embaixo. E tenho também a minha modelagem, a minha base de modelagem no tecido. É muito legal você ter a sua base no tecido, porque quando você for construir qualquer molde de qualquer tipo de blusa, você vai ver pela sua base. Então vamos supor que você queira uma blusa bem mais cavada. É só você olhar, vestir a sua base de molde e alfinetar onde é que você quer essa parte mais cavada ou mais decotada, e depois você transfere essa marcação em alfinete que você fez no tecido, né, na sua base de tecido, transfere para o molde que você quer fazer. E aí o molde que você vai fazer, você vai usar o seu papel da base de molde. Espero que você tenha entendido, porque não é tão complexo assim, mas é bem legal você fazer a sua base de molde para você ter mais ou menos uma perspectiva de como funciona esse mundo da modelagem, para você conseguir entender a folga de vestibilidade, a folga de costura, e na prática é mais importante você treinar e você começar a ter essa experiência que é incrível, do que você ficar com medo de perder um pedaço de tecido, não é? E eu posso garantir que vai ser excelente, que você vai amar ter toda essa descoberta para você. Então, até o próximo vídeo.